Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Psicologia no Dia a Dia. E o tema de hoje é... Tarararã! Transformação! Olha aqui, ó, o meu cabelo curtinho agora, mais lisinho. Fazer transformações físicas é muito mais fácil do que uma transformação de comportamento, não é mesmo? Você já tem tentado mudar alguma coisa na sua vida? Seja um comportamento, algo que você percebe que não é tão funcional na sua vida, ou talvez um processo de emagrecimento. Você já procurou mudar isso várias vezes na sua vida e não tem conseguido? Então, você precisa assistir esse vídeo. Nós vamos falar sobre os últimos estudos da neurociência que explica por que nós não conseguimos mudar um comportamento. E olha, não se preocupe, não é você que não consegue mudar. Talvez são as suas estratégias que não estejam bem legais. Então, vamos para o vídeo após a vinheta. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou Beatriz do Carmo, psicóloga, arte-terapeuta, hipnoterapeuta, idealizadora aqui do canal Psicologia no Dia a Dia e também idealizadora do projeto Musa, Círculo Terapêutico de Mulheres. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre por que é tão difícil mudar um hábito, um comportamento. No início desse vídeo eu falei sobre as facilidades, da mudança, até mostrei meu cabelinho, das mudanças físicas no aspecto externo da coisa, estético, não físico, até porque vocês podem falar assim, tá, mas em um processo de emagrecimento, por exemplo, não é um processo fácil, porque ele entra nessa questão emocional, na questão comportamental. Então ele vai entrar nessa vertente que nós vamos conversar hoje um pouquinho. Por que será que é tão difícil mudar um hábito e um comportamento? Muitas vezes nós desistimos da mudança. Por quê? Porque tentamos de um jeito, não dá certo. Tentamos de outro, não dá certo. Tentamos de uma terceira vez um outro formato, não dá certo. E aí nós aprendemos algo que a psicologia positiva junto com o seu criador, que é o Martin Seligman, vai nomear de desamparo aprendido. Martin Seligman, junto com outros pesquisadores, fizeram uma pesquisa com animais. Separaram um grupo de animais, um ficava numa jaula cujo chão era eletrificado. Então, ele não tinha muita opção, o animal, de sair daquele lugar. Um outro grupo de animais tinha a oportunidade de pular para o outro lado, porque metade da cela era eletrizado, a outra metade não. Tá? Então, esse primeiro grupo, como não conseguiam sair daquela situação de choque, então eles pulavam, latiam, choravam e não conseguiam sair daquela condição. Chega um determinado momento que o animal, entre aspas, se acostuma com o sofrimento. E ele deita naquela gaiola e fica recebendo o choque. Depois que esse primeiro grupo foi tirado dessa gaiola, num segundo momento foi colocado na mesma jaula, na mesma jaula que aquele segundo grupo de animais, em que uma parte tinha choque e na outra parte não. Então, eles poderiam pular para a segunda parte, onde não tinha choque. Mas, o que esses animais faziam quando chegava nesta jaula?
eles simplesmente deitavam na parte em que estavam tomando choque e continuavam a receber choque. Então, eles chegam na conclusão dessa pesquisa que, por várias tentativas sucessivas de insucesso, os animais aprenderam a se sentir desamparados. E mesmo depois desse experimento, ao ser observado o comportamento desses animais, percebiam que eles traziam um comportamento muito semelhante ao da depressão. Então, eles não se alimentavam direito, eles ficavam só deitados, né? Então, o que essa pesquisa mostrou? Que assim como nos animais, os seres humanos, porque também outras pesquisas foram feitas, né? Outros estudos a respeito, que os seres humanos, quando eles tentam, por diversas vezes, mudar um comportamento ou uma solução para um determinado problema e ele não consegue, ele também desenvolve isso que foi chamado, né, pelos pesquisadores como desamparo aprendido. Eles aprendem a sentir-se desamparados. E aí vem aquele pensamento de: para que eu vou tentar? Não vai dar certo mesmo. Eu não consigo. Eu sou um fracasso nessa mudança. E a pessoa para de tentar. Ela não tenta mais. É como se ela se acostumasse, assim como os animais com o choque, ela se acostumasse com aquela condição ruim, com aquele comportamento ruim. Então, nós observamos isso acontecer num processo de emagrecimento. Então, são pessoas que tentam diversas dietas, que fazem um pouco de esforço, mas não vê um resultado tão rápido, acabam desistindo. Muitas das pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica, mas que não trabalham outras questões que não só a intervenção física, né? Então, muitas voltam a engordar. Então, volta aquele processo inicial, vamos pensar assim, de sofrimento inicial. E aí? Só isso que essa pesquisa mostra, né? Só esse dado muito triste, né? Que nós aprendemos a nos sentir desamparados e desistimos de tentar? Não, eles continuaram a pesquisa, e isso é que é o mais legal dessa pesquisa. O que eles fizeram com esses animais? Eles começaram a incentivar estes animais, a ensinar estes animais como eles poderiam escapar do choque. E eles começam a aprender este novo comportamento, e à medida que eles vão tentando, então é o caminho reverso, né? À medida que eles vão tentando fazer essas saídas e vão obtendo sucessos, pequenos sucessos, eles vão aprendendo a otimizar-se. Então, essa pesquisa mostra que o otimismo também pode ser aprendido. O que nós precisamos quando estamos nos sentindo desamparados diante de uma mudança e estamos praticamente desistindo dessa mudança, para que nós possamos voltar para a rota de mudança deste comportamento? Eu preciso desenvolver o otimismo. De que maneira? Eu preciso começar a me sentir no controle da situação. Se eu sinto que eu posso controlar algumas variáveis, isso vai fazer com que eu vou tendo pequenos sucessos. E isso vai estimular em mim novamente o quê? A esperança, a fé, a crença de que eu sou capaz de mudar. E logo o otimismo em buscar novamente as mudanças. Outra questão que é muito importante nós pensarmos relacionados à mudança de comportamento, mudanças de hábito, talvez seja na maneira como nós estamos buscando estratégias de mudança. A questão não é que eu não consigo, que eu não sou capaz. Eu posso estar utilizando as estratégias erradas. Quer um exemplo? O nosso cérebro, por natureza, ele quer o quê? Buscar, né, o nosso inconsciente, em especial, quer buscar prazeres imediatos.
Mudanças de comportamento e de hábito não vai me dar prazer imediato. Vamos de novo pegar a dieta de exemplo. Né? Eu ficar em privação de alguns alimentos ou diminuir o açúcar, se eu estou muito habituada a comer açúcar, não vai ser prazeroso para mim nesse primeiro momento. Né? Então, eu preciso trabalhar esses prazeres, buscar, né, esses prazeres imediatos de uma outra maneira. Como eu dei um exemplo para uma paciente hoje. Talvez fazer as caminhadas diárias dá preguiça, não é legal começar a caminhada por si só. Mas se eu pensar, tá tão difícil ir lá para a caminhada, mas quando eu voltar, eu sei, porque eu já senti isso. Eu sei que eu vou me sentir muito bem. Eu vou me sentir vitoriosa por ter vencido a minha preguiça, a minha procrastinação. Eu vou me sentir mais forte se eu for nessa caminhada. Então eu vou. Isso é buscar o quê? Um prazer imediato no sentido da motivação, né? Mas antes disso, em vez de eu buscar o prazer imediato, eu preciso fortalecer em mim o meu compromisso com aquilo que eu quero. Outro ponto muito importante, eu preciso saber o que eu quero mudar. O que exatamente eu quero mudar e por que eu quero mudar. Eu tenho que ter muita clareza deste caminho. Eu até coloquei isso nas minhas redes sociais, um post hoje, né, que é a famosa passagem no desenho da Alice no País das Maravilhas, né, quando ela pergunta para o gato em que lugar aquela estrada dá, e ele pergunta, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei, eu estou perdida. Ele fala, mas para quem está perdido, qualquer lugar serve. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. E qualquer lugar não vai me levar aonde eu necessito estar. Então eu preciso fazer esta análise. Onde eu quero chegar? Que ponto é esse? Eu tenho que ter clareza. E eu quero isso por quê? Não uma coisa genérica e imediata. Eu preciso pensar em algo específico e a longo prazo, um propósito maior, que tenha um sentido maior. Tá? Então, por exemplo, não adianta eu pensar em fazer uma dieta por conta de uma festa daqui 3 meses e pronto. Isso é muito imediato. Para que eu quero emagrecer? Que bem-estar isso vai me trazer? Né? Quais são as coisas que eu quero realizar que eu necessito estar com este corpo mais magro? Aí sim, eu estou falando de um projeto de vida, não um projeto momentâneo de rede social, né? Ter isso é muito importante, porque nós chamamos isso de força de visão. É como se fosse o seu farol da barra. É aquele ponto, aquela bandeirinha no mapa que eu sei que eu quero chegar até ali. Então, se eu sei aonde eu quero chegar, eu sei que não é qualquer caminho que serve. Eu sei que eu vou ter que traçar estratégias, metas, objetivos para eu poder percorrer exatamente aquele caminho que vai me levar até o meu farol da barra, até a minha bandeirinha, até a minha visão. E tem uma coisa que eu aprendi com o professor Pedro Calabres, que isso eu levo para a minha vida e tenho ensinado a todos os meus pacientes. Eu chamo de um mantra, né? Isso virou um mantra na minha vida. Se eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho que perguntar para mim mesma tudo aquilo que eu vou fazer relacionado àquele caminho para o meu objetivo. Isso que eu vou fazer agora me aproxima ou me afasta da mulher que eu quero ser, daquele objetivo que eu quero alcançar? Se me afasta, eu não devo fazer. Se me aproxima, vai com tudo. Então isso é muito importante. Outra coisa que eu tenho que ter é força de compromisso. Eu não tenho que fazer as coisas porque elas são prazerosas imediatamente. Eu tenho que fazer elas porque elas vão me levar até o meu objetivo. Eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito para eu poder alcançar aquele objetivo. Parece simples, não é fácil. Mas se eu me comprometer com aquilo que eu quero, eu consigo.
O nosso cérebro, ele vai considerar importante aquilo que eu foco neste momento. Se para mim é importante eu cuidar da minha saúde e eu penso, segunda-feira eu começo a atividade física, eu vou na academia segunda-feira. O meu cérebro vai entender que aquilo não é importante, porque se eu estou deixando para segunda-feira, então não é tão importante assim. Imagine uma necessidade fisiológica. Quando você está na rua e está extremamente apertado para ir no banheiro fazer as suas necessidades básicas. Tem coisas que não dá para deixar para amanhã, não é mesmo? Isso, o seu cérebro vai dar um jeito de fazer você ir imediatamente buscar um banheiro. Assim também temos que fazer com os nossos objetivos, com os caminhos, com as ações diárias que eu preciso fazer para chegar no meu objetivo. Tem que ser hoje, não é para amanhã. E nem para ontem, porque ontem já foi. Eu não tenho que ficar pensando no que eu não fiz ontem. Eu tenho que fazer aqui agora, no hoje. Fazer acontecer, porque não depende dos outros, depende de mim. Outra coisa que é muito comum nos levar a nos fracassarmos nos nossos projetos é o vitimismo. Eu colocar a culpa nas situações, nas pessoas, nas ocasiões, no mundo externo. Se eu coloco a responsabilidade de eu não estar conseguindo ou estar deixando de fazer uma coisa no mundo externo, eu estou me isentando da minha responsabilidade da mudança. Né? E se a culpa não é minha, para que eu vou mexer nisso? Para que eu vou mudar? Não é minha responsabilidade. Então eu preciso me comprometer com aquilo que eu quero. Porque só assim, se eu me colocar como protagonista da minha mudança, eu assumir a minha vida e a responsabilidade das minhas ações, é que eu vou me movimentar para que aquilo aconteça. Outro grande erro é querer mudar grandes coisas imediatamente. Eu não consigo construir uma casa pelo telhado. Eu preciso preparar os alicerces dessa casa e construí-la tijolinho por tijolinho. Um hábito, um comportamento também não é assim formado de imediato. Ele é construído, ele é um processo. Então eu tenho que me envolver com o processo. Vou pegar o exemplo do emagrecimento que muita gente procura emagrecer, não é mesmo? Se eu quero emagrecer, não adianta eu querer perder 20, 30 quilos em um mês. Eu preciso me comprometer de perder 1 quilo. Vamos primeiro perder este 1 quilo. De que maneira? Então eu vou cuidar diariamente. Então eu vou trabalhar hábitos, pequenas ações diárias. Eu vou cuidar da minha alimentação todos os dias. Eu vou buscar me movimentar, fazer atividade física todos os dias. Certo? Isso sim vai construindo um caminho para eu ter um corpo mais saudável, uma vida mais saudável. E isso não vai ser imediato, mas também não vai ser passageiro. Certo? O que mais que nós podemos falar sobre mudanças? Um outro detalhe muito importante, que também nos leva a errar na mudança de comportamento. Eu busco controlar aquilo que é incontrolável, aquilo que não depende de mim. E eu gasto energia, eu gasto o meu foco e com certeza eu me frustro, porque se não depende de mim, não tem o que eu possa fazer. Eu preciso me preocupar, eu preciso usar toda a minha energia, meu foco, minha concentração naqueles comportamentos que dependem de mim. Naquelas variáveis que eu posso controlar, que eu posso decidir, que eu posso escolher, que eu posso fazer, tá? Então, lá naquele ponto em que você vai definir exatamente qual é a tua força de visão, qual é a mudança, qual é o teu objetivo, pega um papel, faça esse exercício, coloque numa coluna desse papel, dentre esse objetivo, dentre este comportamento que eu quero mudar, ou dentre esta questão que eu quero resolver, o que depende de mim? O que eu controlo?
Vai colocando todos os itens que só dependem de você. Na outra coluna, o que não depende de mim. Vai colocando todos os itens que não dependem de você. Certo? Fazendo isso, o que você vai buscar? Se concentrar o teu foco naquilo que depende de você. Aquilo que não depende de você, não tem o que você possa fazer. Certo? Outra questão é falhas. No meio do caminho eu posso tropeçar, eu posso cair do cavalo, eu posso dar uma escorregada e por conta disso está tudo perdido? Não. Levanta desse tropeço, suba de novo neste cavalo, volta para a tua rota, segue o teu caminho. Essas caídas, esses tropeços são as adversidades da vida, acontecem e não é por isso que deu tudo errado, não é por isso que você fracassou. Pelo contrário, pode ser um ponto importantíssimo para te fortalecer para seguir o teu caminho. Espero que estas dicas, estas reflexões sirvam para que você possa buscar a mudança daquilo que tanto tem te incomodado. Você consegue, você é capaz, você pode, desde que você queira e faça acontecer. Aqui eu dei dicas valiosíssimas, ponha em prática e depois comente comigo como é que tem sido para você esse processo. Lembre-se, aproveite todo o processo. Não espere sentir-se vitorioso ou vitoriosa apenas com o resultado final. Cada pequena conquista diária, cada pequeno avanço que você dá nessa jornada da mudança e da transformação precisam ser curtidas, precisam ser comemoradas, porque isso vai te motivar ainda mais. Espero que com essas dicas você vá muito mais longe do que você tem ido até hoje. E acredite em você, porque eu acredito. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que vão se beneficiar com este assunto. Comente conosco, comente comigo aqui nas redes sociais como é que tem sido saber dessas informações, se isso tem te auxiliado. Coloque também coisas, assuntos que você queira saber mais profundamente. E você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para a gente poder se fortalecer, para que possamos levar a psicologia no dia a dia de outras mais pessoas. E até o nosso próximo vídeo.